Meu nome é Gisele Cardoso, do blog do Segundo DM, discutindo o novo Código Florestal. Estou aqui na presença de Ribamar Filho, sociólogo e professor, para dar início a uma entrevista a respeito dos impactos sociais causados pelo novo Código. O senhor acha que a criação desse novo Código é resultado de que tipo de hierarquia social? Bem, para você entender o funcionamento de uma lei, você precisa entender primeiro a repercussão social de uma lei. Primeiro, a lei ela surge para atender uma necessidade social. Um grupo específico vai ser contemplado com a efetivação dessa lei. Então, em sociedade, nada é à toa. Os grupos estão em confronto. E, de certa maneira, vai existir um grupo que vai ser beneficiado, sim, com um novo Código Florestal. Agora, para se entender quais os grupos serão beneficiados, preciso fazer uma pesquisa minuciosa, né? Porque no nosso país nem sempre as coisas são tão abertas quanto se imagina, né? Tem muita coisa que fica no plano obscuro. Né? Você pensa fazer uma análise precipitada e de repente você comete uma série de equívocos, mas com certeza existirão grupos que serão beneficiados e possivelmente os grupos que estão no controle da sociedade, porque a intenção desses grupos é permanecer no poder, né? O poder é algo viciante e uma vez no poder fica difícil você destituir esses grupos que se perpetuam no poder. Em sua opinião, o Código beneficiará toda a sociedade de maneira igualitária? Bem, é uma extensão do que eu falei. De maneira igualitária, não existe nenhuma lei no Brasil que atinja as pessoas de modo igualitário. Nenhum código, nada vai atingir as pessoas de modo padronizado. Eu posso te dizer que pode ser que alguma coisa melhore, né? Com certeza, sim. Mas aí a gente não pode entrar numa fantasia de que essa melhora ocorreu porque o governo está interessado em salvar o planeta. Com certeza o governo brasileiro está recebendo pressão internacional. Existem grupos internacionais que têm interesse na manutenção de uma parte da nossa fauna, da nossa flora, e alguns grupos, para diminuir tensões em algumas regiões, também isso é um outro ponto. Porque eu posso te dizer que na Amazônia a gente não consegue, quem vai proteger a floresta é colocar a sua vida em risco. E o governo não se impõe enquanto poder em algumas áreas. Eu digo para você que é uma resposta para a hegemonia do país enquanto nação e é uma resposta internacional também. E posso afirmar com todas as palavras que, de maneira igualitária, não. Vai beneficiar um grupo específico, alguns grupos, assim, das camadas mais baixas, com certeza, mas igualitariamente, com certeza não. Durante o movimento Veta Dilma, houve certa repercussão nacional e mobilização civil a respeito do manifesto. Porém, a mídia oficial, como jornais e revistas, não deram ênfase ao assunto. O senhor acredita que há motivações unilaterais por trás dessa atitude? Quais? Bem, claro que sim, né? A gente não pode... A mídia, ela tenta vender uma ideia para o povo brasileiro que ela é neutra. Mas essa é a maior falácia, ou talvez seja a maior ideologia de todas. A mídia no Brasil, ela não é neutra. Você não tem como escrever um texto e ser neutro, né? Se você é neutro, você já está se posicionando automaticamente. E aí, o fato da mídia não cobrir o tema é o que ela sempre fez historicamente no Brasil. Existem casos esdrúxulos onde a mídia cobre o tema parcialmente e reveste um movimento legítimo de ilegitimidade. Diversas vezes os nossos estudantes foram às ruas, protestaram por um assunto que fosse de interesse da população brasileira como um todo, mas com a cobertura midiática pareceram que os estudantes eram terroristas, né? Vez ou outra eles ativam a linguagem, e a linguagem tem um poder. Se você coloca uma imagem e rotula as pessoas de terroristas, a grande massa vai comprar aquilo como real. Não tem Existem poucos questionadores nas grandes massas. E aí, esses jornais, revistas, também correspondem aos interesses dos grupos dominantes. E aí, você me perguntou quais as motivações, simplesmente para que esse grupo não seja questionado, para manter legítima o poder que ele exerce em sociedade. Então, essa repercussão negativa ou a não cobertura
serve para que essas pessoas continuem no poder e sem serem questionadas. Porque no nosso país é injusto, né? Você vive num país que você não pode nem questionar. Você vive num país que, se você é do contra, você tem que estar satisfeito com o que está acontecendo, com um sorriso no rosto e sem nenhum direito de questionar. E o direito de questionar é para todos, né? Se você não está satisfeito, você tem todo o direito de expor sua opinião. Mas não é à toa que alguns intelectuais já consideram a mídia o quarto poder. Porque a capacidade que eles têm de mover as massas e fazer com que as massas fiquem dedicadas a um assunto, quanto o que é realmente importante não está debatido. Vou finalizar com um exemplo, né? Atualmente a gente tem um programa fantástico da Rede Globo, tem a questão do Emagrece Ronaldo, né? Pagou alguns milhões para o cara e está todo mundo preocupado com as gorduras que ele perde. Se eu fizer uma pergunta para todos, isso é importante? Se ele está ficando mais magro, é um benefício que ele faz para ele mesmo, né? Se ele quiser viver mais alguns anos, que emagreça. O que é central no nosso país, nós não discutimos, porque a mídia retira da pauta. O que é realmente importante, nós não debatemos. O Brasil tem uma crise, que é uma crise de público e privado. O que é público, as pessoas não tomam consciência, não se apoderam do que é público. E do que é privado, aquilo que não diz respeito a ninguém, as pessoas têm uma tendência a se apossar, a até brigar em alguns casos, porque é um tema que não interessa. Então, esse é o efeito da ideologia. É dessa maneira que o brasileiro é alienado. E aí, muitas vezes, não consegue enxergar essa alienação. Eu acredito que é dessa maneira que a mídia influencia nas questões centrais. Bom, eu gostaria de agradecer a sua participação. Bem, eu agradeço também, muito obrigado. Espero que tenha contribuído com algo. Contribuiu sim, obrigada.